Olá, seja muito bem-vindo aos destaques internacionais dessa semana. Vamos juntos viajar pelo mundo nas principais notícias? Nós começamos essa edição falando do conflito no leste europeu. Na terça-feira, um dos episódios mais dramáticos dos últimos meses deixou ao menos 24 vilarejos inundados. Uma explosão destruiu a barragem de uma represa no rio Dnipro e deixou milhares de pessoas desabrigadas na Ucrânia. As autoridades ucranianas disseram que mais de 17 mil pessoas foram retiradas de áreas alagadas. A destruição da barragem de Kakhovka em uma área do sul da Ucrânia controlada pela Rússia provocou a retirada de moradores de localidades próximas que enfrentam o risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporísia, que usa a água da represa atingida para a refrigeração. Mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. A União Europeia acusou Moscou e disse que se trata de um crime de guerra. O secretário-geral da OTAN classificou a explosão da barragem como um ato ultrajante que mostrou a brutalidade da Rússia. O governo ucraniano alertou para danos irreversíveis e de longo prazo aos ecossistemas da região. Um zoológico foi completamente inundado e todos os 300 animais morreram. Pelo menos 24 vilarejos estão sofrendo com enchentes. Em alguns locais, o nível da água subiu 10 metros. Milhares de pessoas estão sendo retiradas de suas casas. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, é a segunda maior do rio Dnipro e uma fonte importante de abastecimento de água e fornecimento de energia. A Rússia pediu à comunidade internacional que condene o governo ucraniano pela destruição parcial da represa no sul da Ucrânia. A União Europeia prometeu ajuda necessária à Ucrânia, enquanto que os Estados Unidos disseram que a destruição de represa na Ucrânia vai deixar muitos mortos. Outro acidente, dessa vez aéreo, aconteceu nos Estados Unidos. Um avião que era perseguido por caças caiu em uma represa montanhosa, deixando 4 pessoas mortas. Uma delas era Adna Aziram, filha de John Humpel, proprietário da Encore Motors, empresa pela qual o avião perseguido estava registrado. Adna foi adotada por John quando tinha 40 anos. Ele havia perdido sua primeira filha alguns anos antes e decidiu cuidar de Adna. Ela era mãe de Ara, uma bebê de 2 anos e meio que também estava a bordo. Os outros passageiros eram Jeff Hefner, o piloto, e uma babá, que não teve o nome revelado. O avião caiu após invadir o espaço aéreo de Washington e ser perseguido por caças norte-americanos no domingo. A perseguição supersônica com caças F-16 começou após o piloto do avião não responder a chamados feitos pelos militares norte-americanos. Segundo as autoridades do país, o avião decolou do aeroporto Elizabethtown, no Tennessee, e pousaria no aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York. Ainda falando sobre aviação, a OTAN anunciou a maior bateria de manobras aéreas da história da organização, com execução já a partir da semana que vem. O exercício Air Defender 23 vai durar 10 dias a partir da próxima segunda-feira e vai contar com a participação de cerca de 220 aeronaves militares de 25 países membros e sócios da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha afirmou à imprensa que as manobras vão ter um caráter puramente defensivo, mas que também vão servir para passar uma mensagem à Rússia. Os exercícios vão incluir treinamentos operacionais e táticos, principalmente na Alemanha, mas também na Estônia, na República Tcheca e na Letônia. Criada no começo da Guerra Fria, a OTAN se transformou na principal organização militar conjunta de defesa do mundo, com 31 países membros na Europa e na América do Norte. Vamos falar sobre saúde agora. Os especialistas alertam que o vírus H5N1, que originou uma onda recorde de gripe aviária no mundo, evolui rapidamente.
O pedido é de que os países vacinem suas aves. O risco do H5N1 para humanos segue considerado pequeno, mas o número crescente de casos entre os mamíferos é preocupante. Desde sua aparição em 1996, o H5N1 provoca contágios de temporada. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve uma mudança em meados de 2021, quando o vírus se tornou mais infeccioso. Desde então, as ondas de contágio se tornaram anuais e se propagaram para novas regiões, provocando mortes em larga escala de pássaros selvagens e a eliminação de dezenas de milhões de aves em criadouros. Richard Webb, chefe de um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde que estuda a influenza em animais, diz que as pesquisas mostram que o vírus evoluiu rapidamente, propagando-se da Europa para a América do Norte. Para o especialista, esta é a maior onda de gripe aviária já conhecida. Webb destacou que o H5N1 não é estático, evolui, o que aumenta o risco de adquirir traços genéticos que permitam se converter em um vírus humano. São poucos os casos de pessoas que contraíram a doença, às vezes mortal, geralmente após um contato próximo com pássaros infectados. Mas a detecção da gripe em um número crescente de mamíferos, incluindo novas espécies, é um sinal verdadeiramente preocupante. Na semana passada, o Chile disse que quase 9 mil leões marinhos, pinguins, lontras, botos e golfinhos morreram de gripe aviária ao longo de sua costa norte desde o início do ano. Acredita-se que a maioria dos mamíferos contraiu o vírus comendo uma ave infectada. O Brasil registrou alguns casos de H5N1 em aves silvestres nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A Covid-19 continua sendo uma ameaça, mesmo que agora não seja uma emergência sanitária mundial e de saúde global, de acordo com a Agência Europeia de Medicamentos, durante uma coletiva regular sobre a pandemia. A Covid-19 causou e continua causando uma pressão significativa nos sistemas de saúde pública, especialmente durante os meses de inverno, quando a transmissão se soma a outras doenças respiratórias sazonais. Isso significa que as autoridades de saúde pública terão que manter a guarda. As vacinas contra a Covid-19 continuam sendo nossa melhor opção para proteger as pessoas contra a hospitalização e a morte. A afirmação foi feita na entrevista coletiva regular que a agência realiza sobre a pandemia. Em 5 de maio passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a pandemia da Covid-19 não era mais uma emergência sanitária mundial. O Irã apresentou o primeiro míssil balístico hipersônico que pode voar pelo menos 5 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Segundo autoridades do país, o míssil pode contornar sistemas mais avançados dos Estados Unidos e Israel. A agência oficial IRNA divulgou imagens da cerimônia, que acontece em um local fechado não especificado, e contou com a presença do presidente Ibrahim Raisi. Várias autoridades militares estavam no evento, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hussein Salami. De acordo com a agência de notícias, o alcance do míssil Fatah é de 1.400 quilômetros e sua velocidade antes de atingir o alvo fica entre 13 e 15 vezes a velocidade do som. Em novembro, a República Islâmica anunciou a fabricação do míssil, o que provocou preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica a respeito do programa nuclear iraniano. O diretor da agência, Rafael Grossi, afirmou que o anúncio não deve influenciar, a princípio, as negociações sobre o programa nuclear do Irã, que estão paralisadas desde 2022. Os mísseis hipersônicos voam em uma trajetória baixa na atmosfera, o que dificulta sua interceptação. Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram em 2021 que testaram este tipo de míssil. No cenário econômico agora, uma tempestade está abalando o universo das criptomoedas. A xerife do mercado financeiro americano está processando a maior plataforma de criptomoedas do país. A empresa é acusada de infringir a regulação vigente, no mais recente revés desse setor do mercado. Sem um marco regulatório setorial aprovado no Congresso, a SEC assumiu o controle da regulação das criptomoedas, as quais considera sob sua competência. A denúncia atinge um setor já fragilizado por uma série de quebras escandalosas no ano passado, a começar pela FTX, segunda plataforma do mundo, cujos diretores são acusados de usar o dinheiro dos clientes sem o consentimento deles. Ao apresentar a ação em um tribunal federal americano, a comissão defendeu que a falta de registro da Coinbase privou os investidores de proteções significativas, incluindo a inspeção pela SEC, requisitos de manutenção de registros e salvaguardas contra conflitos de interesses, entre outros.
A xerife do mercado visou a Coinbase por não ter se registrado no órgão como plataforma de transações e intermediária de transações de criptomoedas. No final de 2022, a Coinbase tinha 110 milhões de usuários e 80 bilhões de dólares em ativos hospedados em sua plataforma. E agora uma excelente notícia. Uma série de pesquisas apresentadas no maior congresso mundial sobre o câncer, realizado nos Estados Unidos, mostraram que já é possível, em alguns casos, ter cirurgias menos radicais e até mesmo eliminar a químio ou a radioterapia do protocolo. Embora os esforços da comunidade científica na área de oncologia tenham se concentrado nos últimos anos na descoberta e desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer, como imunoterapia e terapia celular, o que tem ganhado força entre os médicos e cientistas é o estudo de protocolos terapêuticos que reduzem as intervenções ou a agressividade das terapias sem diminuir a eficácia do tratamento. Na prática, isso significa cirurgias menos invasivas ou tratamentos que reduzem ou até excluem a químio ou a radioterapia. A tendência chamada de descalonamento foi tema de várias pesquisas apresentadas na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, maior congresso sobre o câncer do mundo realizado em Chicago. O jornal O Estado de São Paulo acompanhou a divulgação dos resultados de alguns desses estudos e encontrou trabalhos de destaque, com opções eficazes de descalonamento para tumores de intestino, reto, pâncreas, mama e colo do útero. Os estudos mostraram que a redução ou simplificação das intervenções não prejudicou as taxas de sobrevida dos pacientes, o que indica que os doentes podem ter tratamentos com menos efeitos colaterais e sequelas sem que a eficácia seja impactada. A gigante da tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados em seu poder para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou que acusava a Microsoft de ter obtido entre 2015 e 2020 dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a lei de proteção à privacidade online de menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentos de cumprir a lei de privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada por um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da Microsoft disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. E a plataforma francesa de streaming de música Deezer anunciou uma ferramenta para identificar clonagem de vozes com inteligência artificial. Em um comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha a intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. Nós vamos encerrar essa edição com um ativista de 60 anos de idade que andou mais de 4.000 quilômetros pela Europa em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu na última segunda-feira. O desafio foi colocado em prática pelo empresário canadense que virou ativista pelo clima, Craig Cohon, de 60 anos. I want to make sure that before I die,
Quero ter certeza de que antes de morrer, e isso pode ser amanhã, em 5, 10, 15 anos, fui um defensor de que o carbono seja precificado em nossas vidas, que coloquemos um preço no carbono e que comecemos a mudar a maneira como pensamos sobre o que compramos e adquirimos. É isso, simples assim. É isso que vou defender. Vou trabalhar com prefeitos, vou tentar obter tecnologia de remoção de carbono, vou continuar caminhando com CEOs em lugares desconfortáveis para garantir que eles mudem. Coisas simples. Questionado se o percurso foi cansativo, o canadense disse pensar em projetos mais ambiciosos. Na verdade, sinto que devo continuar indo para a Ásia, para ser honesto. Acho que essa jornada não termina nunca. Temos que acelerar nossa capacidade de fazer uma mudança, e este é apenas um momento para seguir nessa mudança. Ao todo, foram 14 países e 82 cidades, caminhando 25 km por dia, em uma tentativa de aumentar a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas e promover um estilo de vida neutro em carbono. Que bacana! Essa edição fica por aqui. Desejo que você tenha um excelente final de semana. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.